E aí, pessoas? Olha que isso nem demorou, hein? Aproveitei que eu arrumei. Me sinto muito, mas não foi para esse vídeo. Eu tenho uma live muito legal agorinha. Então aproveitei e falei, já... Olha eu olhando no relógio. Fiquei pronta 2 horas antes pra vocês verem a emoção que eu tô. Então eu falei, eu vou aproveitar, né? Vou aqui gravar o vídeo. Falta quantos vídeos já? Dessa vez eu gravei o 5º. Então esse é o do 6º ano. Que na verdade é meio que o 5º, eu fiz meio que o 5º e o 6º juntos, né? E aí falta mais um do internato, que eu nem sei se vale a pena fazer um vídeo pra falar do internato, porque a verdade é que, tipo, o internato e nada foi a mesma coisa. Mas enfim, o 6º ano. Cara, eu devo ter tido 2 semanas de férias, acho, em dezembro, quando eu acabei o 5º. E aí, em janeiro, eu já comecei o 6º de novo, né? Comecei assim, ainda ficou faltando as matérias do 5º, eu tinha feito algumas do 6º, então eu fiz 5º e 6º em 1 ano e meio, basicamente. Eu comecei o 6º ano com 13 matérias e acabei com 37. Foi assim, lindo. Só que esse é o ano que você cursa todas as especialidades médicas, né? Então, por exemplo, eu fiz em janeiro neuro, que durou 3 semanas, eu fiz no verão. Aí depois tinha nutrição, 2 semanas, trauma, 3 semanas. As mais largas são gineco, que são 4 semanas, obstetrícia, 4 semanas, pediatria, 2 meses. Essas são, tipo, as 3 mais largas. O resto é entre 2 e 3 semanas todas, assim. Otorrino é 2 semanas, uro é 2 semanas, tem tanta coisa. Oftalmo, 2 semanas. E aí é quando você faz o Cursadas Tour, basicamente. Por quê? Como eu disse no outro vídeo, você tem o carril, né? Que é tipo... É tipo assim, não sei. É tipo a sequência de matérias que seu hospital te anota. Então você tem essa sequência para fazer, que você pode seguir. Então o que a gente fazia? Porque era eu e a Ive, né? Sempre, que nem eu falei no outro vídeo. Então como a gente fazia? A gente fez 99% das matérias todas juntas. Então a gente via as matérias que eram muito difíceis de conseguir em outros hospitais, ou as que eram acessíveis no clínicas, que era onde a gente estava fazendo, a gente fazia lá, de manhã. Se a matéria lá era muito difícil, a cursada era horrível, desaprovava um monte de gente, enfim, a gente não fazia lá e ia à tarde nas reuniões do centro de estudantes que eles fazem na universidade, eles conversam com o professor e falam, olha, tem uma demanda muito grande para oftalmo. Aí o professor fala, beleza, eu tô disponível para uma cursada extra tal feita, tal data. Aí eles abriam a cursada nessa data, aí você tinha que ir na reunião, eu expliquei tudo isso no vídeo passado, né? Você vai na reunião, eles vão chamando o número, quem tem 36 matérias, quem tem 35, quem tem 36 é a última matéria, então eles têm prioridade. E aí assim a gente foi nas reuniões e consegui matérias para fazer extra, e é assim como você consegue adiantar matérias no 5º e no 6º ano, quando acaba, igual eu falei, né? Quando acaba a correlatividade, você não tem que ter alguma aprovada antes para poder fazer a próxima matéria, não existe isso mais. Então, você pode fazer tudo assim, na hora que você quiser. E assim, as cursadas são em qualquer hospital. Então, tipo, às vezes a gente tinha... Cara, às vezes a gente tinha, por exemplo, quando a gente tava cursando obstetrícia, a gente cursava obstetrícia no Ramos Mejia, que ficava nesse bairro. Aí, à tarde, a gente cursava psiquiatria no Fernandes, que ficava do outro lado da cidade. E à noite a gente tinha medicina legal na faculdade. Então, tipo, tinha uns dias assim, sabe? Foi matador. Assim, se não fosse eu e a Ivy juntas, eu tenho certeza que eu não ia ter conseguido. Eu não ia ter tido pique pra poder passar tudo que a gente passou. Porque, tipo, tinha muitas vezes que eu quis desistir. Muitas vezes que eu falei, cara, eu não dou conta mais. Tipo, a gente preparando o final... 3 da manhã, 4 da manhã, tinha que estar na faculdade 8 da manhã todo outro dia. Eu falo, cara, vamos deixar essa matéria. Ela, não, eu nunca mais quero estudar isso. Vamos, não sei o que, vamos do jeito que dá. Vamos pelo 4, porque lá o 7, que é a média do Brasil, né, lá é 4, pra poder aprovar. Só que assim, quando eu falo 4, o povo fala, então 4 é fácil, mas não.
É o mesmo esforço que você tem que fazer aqui por um 7, entendeu? Não é tipo, é difícil explicar, você tem que estar lá, tá lá. Mas assim, seria o equivalente do 4 e o equivalente do 7, o esforço que você tem que fazer também para ter um 4 e aprovar é o que você teria que fazer aqui para ter um 7. Então, aí ela falava, não, vamos pelo 4, a gente vai assim mesmo, não sei o quê. Aí a gente ia, tipo, aprovava. E teve várias vezes também que ela falou, não, vamos deixar isso. E eu falava, nossa, eu jamais quero abrir essa matéria da minha vida. Agora eu tô estudando pra residência, tô estudando tudo de novo, né? Mas tudo bem. Aí então a gente se ajudou muito, muito, muito. Ela sempre ia pra minha casa estudar, nas vésperas, né? A gente preparava cada uma na sua casa, a gente cursava junto, né? Quando a gente tinha muita aula seguida assim na faculdade, a gente ficava na faculdade estudando entre as aulas, ia pro comedor, porque ela também não gostava da biblioteca. Eu não gosto de estudar em silêncio, eu durmo. Eu preciso, assim, quanto mais distração eu tenho, mais eu tenho que me forçar pra concentrar, entendeu? Então mais eu concentro. Então se eu estiver no silêncio, eu começo a ler, aí eu me distraio sozinha. Aí eu fico olhando a parede, aí eu vejo uma palavra, aí eu vejo um coqueiro, aí eu lembro de uma praia. Aí quando passou, aí eu li 2 páginas e eu não sei o que eu li. Aí eu tenho que voltar e ler tudo de novo, sabe? Isso acontecia muito comigo quando eu estudava em silêncio. Então eu sempre, por mais que eu estivesse sozinha, eu tinha que estudar com música. Assim, eu preciso de distrações. Então, como ela, graças a Deus, também era assim, aí a gente sempre ficava no comedor, né? Todo mundo que já foi na UBA sabe que é um caos, todo mundo conversando e papapá. Não sei como é que é o comedor, né? Refeitório, né? E aí é refeitório, onde tem lanchonete, tem galera comendo, o povo tá conversando e tal, assim, barulheira. Mas a gente estudava. E aí, quando era vésperas do final mesmo, que a gente tinha que se apresentar, dois dias antes ela já ia pra minha casa, dormia lá, já levava roupa, já levava tudo, e a gente, tipo, hibernava lá. O que mais que eu ia falar que foi importante? Não tem parcial, as únicas... tem matéria que tem... A única matéria que eu acho que eu fiz parcial foi pediatria. Pediatria, por mais que, independente do hospital que você curse, o final é unificado. Todo mundo faz a mesma prova na faculdade do final, entendeu? Então, a cursagem de pediatria é muito pesada. Tem hospitais pediátricos que é mais pesado ainda, que muita gente faz lá, assim, porque gosta, porque quer seguir, e eles exigem pra caramba. Eu fiz no Zubizarreta, que ficava pertinho de onde eu morava, a cursada foi bem boa. As provas foram meio aleatórias, tipo, os parciais eram nada a ver. Mas assim, como o final é unificado, você tem que estudar pensando no final. E o final é tipo... como é que eu explico? É muito estranho. Porque não tem 10. Eles pegam... por comparação. Então, a pessoa que acertou mais no exame, ela tem um 10. E aí, por comparação da nota dela, vai tendo todas as outras notas. Então, por exemplo... Era de marcar VOF, não tinha... por exemplo, eles colocavam assim, um caso clínico de um bebê que chegava, parará, te contava mais ou menos a historinha, segundo esse caso, aí tinha a opção 1, 2, 3, 4, 5, aí você tinha que marcar VOF, só que não te falava quantas eram verdadeiras, quantas eram falsas, tipo, você tinha que ir, assim, e se eu não me equivoco, porque tem muita coisa que eu não lembro, eu acho que ou uma errada anulava uma certa, ou 2 erradas anulavam uma certa. Tinha alguma coisa assim, ou quando você errava, você perdia 0,25. Tipo, não era, você podia marcar qualquer coisa, sabe? Era bem estrito mesmo. E essa era a cursada que todo mundo tem medo. Tipo, é uma cursada que você não deve deixar pra se formar com ela, entendeu? Primeiro porque é uma prova que é choice. Então, tipo, nenhum professor vai poder te ajudar. Tipo, você vai falar, é a minha última matéria, me ajuda aí. Não, entendeu? Porque você preenche a planilha com as bolinhas, vai pintando e depois eles colocam na máquina e lê, tipo, entendeu? É muito arriscado deixar pra se formar com pediatria. A gente fez otorrino no Clínicas, que era uma cursada muito difícil. A cursada não era difícil, mas o final é oral e é muito difícil. Então, o que a gente fez? A gente se preparando pro final... Acho que a gente ia apresentar em outra data. Quem já tinha apresentado na data anterior, um monte de gente tinha desaprovado. Aí a gente olhou e falou assim, cara, vamos deixar essa matéria pra gente se formar? Porque era uma matéria difícil, desaprovava muita gente, era oral. Mas quando você fala que é a sua última matéria, tipo, os professores dão uma... Pô, a sua família tá toda lá fora. Tipo, eles dão uma amenizada. No geral, né? Sempre tem um... Sempre tem um, né? Que acordou de mau humor e vai... foda-se.
Mas assim, no geral eles tentam ajudar. Não exigem tanto assim. Então é bom você pegar uma matéria que você sabe que o final é bem difícil, que os professores são chatos, são rigorosos, e deixar essa matéria para se formar. Então a gente cursou, eu acho que em julho, o otorrino. Chegamos a começar a preparar o final e a gente falou, velho, não dá. Vamos deixar essa. E a gente deixou para se formar com ela em dezembro. Aí depois a gente teve que estudar tudo de novo, já não lembrava de nada, foi lindo. Nesse meio tempo a gente cursou pediatria, tipo... Aí eu ainda tive que cursar, a gente cursou Saúde Pública 2 juntas, no sábado de manhã, ou seja, com o primeiro semestre inteiro. Eu não tive nem sábado. Nossa, foi horrível essa cursada de saúde pública, meu Deus do céu. E eles tomavam lista no final da aula, então você tinha que ir. Não, horrível. Aí, um semestre inteiro, eu cursei sábado de manhã também. E aí, assim, você tá tendo prova o tempo inteiro, porque como as cursadas duram 2 semanas ou 3 semanas, é tipo, pá, final, é o tempo todo, sabe? E ainda mais quando a gente tava cursando 3 matérias ao mesmo tempo, muito pesado, porque aí tinha saúde pública também, como é uma matéria da faculdade, ela era uma matéria mais larga, né? Tinha parciais, se eu não me engano, e tinha o final, que o final também era unificado, todo mundo cursava junto, todo mundo fazia junto na faculdade. Depois a gente também esse ano fez, eu tô falando das matérias que são da faculdade, que não são dos hospitais. A gente também teve que fazer, eu tive que fazer bioética 2, que eu acho que todo mundo já tinha feito, aí eu fiz bioética 2, que eu atrasei, né? Tem medicina familiar, que é uma matéria horrível, mas você tem que fazer na faculdade também. As aulas são muito ruins. E a gente teve que fazer medicina legal, que também é um semestre inteiro, 2 vezes na semana à noite a gente fazia. Nossa, essa medicina legal acabava com a gente. Inclusive tem uma história interessante que depois eu conto, porque ela foi na sequência das últimas matérias, a gente fez em um rango de duas semanas, a gente fez 4 finais. Foi um que eu não lembro aqui agora, depois foi cirurgia, depois foi medicina legal e otorrino, que é a última que a gente se formou. E o cara de medicina legal quase que ele me desaprovou, mas assim, quase. A gente se juntou pra estudar, a gente repassou, a gente tinha lido o livro todo, tipo, eu gostei da matéria, era cansativo porque era à noite e tal, mas eram 2 professores diferentes, um dava classe na terça, eu acho que o outro dava na sexta à noite. O da terça era maravilhoso, ele era um neurocirurgião, todo dia ele levava uns pacotes de bolacha e ficava passando pra sala pra todo mundo comer e tal. Ele era muito legal, muito, ele dava aula muito bem. E o outro, que dava aula na sexta, era horrível, acho que ele era advogado ou médico, alguma coisa assim da área. Ele trabalhava só com a parte das leis, a parte legal da medicina, né? Era um tédio. Mas assim, beleza, né? A gente cursou porque tomava chamada, então tinha que ir. Aí, no dia do final, a gente repassou, a gente tava super... Foi uma das matérias que você... Sabe quando você prepara uma matéria e você fala, caraca, eu sei pra caramba? Porque era oral, né? E a gente foi, assim, super confiante e tal, beleza. Aí chamou, aí ela entrou primeiro que eu. Depois me chamou, entrei. Quando eu vi, o chefe da cátedra me chamou. Uma cara que eu falei, pronto, esse cara vai... Aí, beleza, ele perguntou se eu tinha preparado um tema, eu falei que sim. Aí falei o meu tema pra ele. Aí ele fez uma pergunta, quais são as 4 formas de se formar um especialista, uma coisa assim. Aí eu peguei e falei, né, o curso técnico, residência, concurso, não sabia, porque na verdade, tipo, era uma pergunta que, tipo, eu não tinha lido isso em nenhum lugar, sabe? Aí, ou se eu li, não foi algo que, tipo, destacaram na classe, como que era muito importante saber. Aí eu fiquei nessas 3. Aí ele falou assim, eu não posso te aprovar. E eu, tipo, sabe quando a sua ficha não cai? Eu ia me formar em 2 dias. E, tipo, todo mundo já tinha passagem comprada pra vir me ver, eu já tava na Argentina. Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Aí eu saí, eu fiquei parada assim, tipo... Aí a Ivy saiu toda feliz, né? Aí ela, boluda, não sei o que, me colocaram 10. Aí ela viu minha cara, ela falou, o que aconteceu? Aí eu falei, o cara não quer me aprovar. E ele não me falou nada, tipo, ele simplesmente anotou, não posso te aprovar, pegou minha livreta, né, onde eles anotam a nossa nota, e foi embora. Entrou noutra sala, depois saiu e chamou outro aluno. Aí eu não entendi o que tinha acontecido. Tipo, eu desaprovei, eu não desaprovei, eu tenho que ficar aqui. Eu não entendi, tipo...
Não entendi. Aí eu fiquei lá sentada, né? Eu falei, o que eu faço? Aí ela ficou sentada do meu lado, a gente sem entender nada. Passaram muitas horas, gente, muitas horas. Todo mundo foi chamando e passando, e todo mundo chamando e passando e tal. Aí tinha gente se recebendo com essa matéria, né? Que tava se formando com essa matéria, então todo mundo comemorando, família lá fora e tal. Eu falei, Ivy, não sei, cara. Aí passa nosso professor legal, que era esse neurocirurgião. E aí, meninas, ele conhecia a gente, porque como eu era cega, eu sempre sentava na frente. Então ela sentava na frente do meu lado e ele lembrou, ele conheceu a gente da aula, né? E menina, tudo bem. A hora que ele falou isso, eu fiz uma coisa que eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia fazer. Chorei. Sim, por causa da... Não que eu nunca mais ia chorar na vida, mas sim, que eu nunca mais ia chorar por causa da faculdade. Nossa, eu desabei a chorar. Assim, eu não conseguia falar. Aí a Ivy explicou, não, ele entrou ali, pois levou a livreta dela pra lá, ela não sabe se ela aprovou, se ela desaprovou, não sei o que e tal. Aí ele entrou lá na sala onde o cara supostamente deixou minha livreta com alguém, que depois eu entendi que ele tinha me dado um 3, porque lá aí na aula quando você tira um 3, você vai pra repescagem, que é outro professor tem que te tomar a prova. Quando acontece isso, o outro professor não pode te dar mais que 4. O único que ele pode fazer é te aprovar e pôr um 4 ou te desaprovar e pôr um 2. É só isso que ele pode fazer. Aí ele pegou a minha livreta do... Primeiro ele conversou com o professor, aí eu escutei, ele falou, isso é um absurdo, não sei o que ele fez, ele só fez uma pergunta pra ela, não sei o que. Meio que escutei assim e tal, e ele me chamou. Porque ele me chamou, eu gelada, né? Aí ele pegou o temário inteiro, gente, inteiro. E foi me perguntando, tema por tema. Primeiro tema, tal coisa. Aí eu respondi. Segundo tema, tal coisa. Eu respondi tudo, assim. Era uma matéria que eu gostava, eu tinha estudado, eu sabia, sabe? Por isso que eu tava tão indignada. Porque quando você não estudou, mais ou menos, você fica indignado, mas você fala, né? Mas não, pô, eu sabia. Aí ele pegou e falou, a hora que acabou o último tema, ele falou, tá bom, você tá aprovada. Aí eu falei, obrigada, não sei o que, saí. E eu, tipo, tava exausta, né, porque eu chorei, tava emocionalmente desgastada, já vinha de um monte de final, faltava mais uma ainda e tal. E eu sabia que eu ia ficar com 4. Eu falei, pô, a essa altura do ano, do curso inteiro, eu ficar com 4. E eu já tava pensando no meu promédio, que é baixar muito o meu promédio do curso, tô na média que eles fazem do curso, todos têm uma nota média que depois soma com a nota da prova da residência. Eu pensando, pô, esse 4 vai diminuir meu promédio, não sei o que. Nossa, eu tava assim, sabe quando você tá descrente? Aí eu tava cansada, essa era a palavra. Aí a gente foi no caixa eletrônico, eu queria tirar dinheiro pra comprar alguma coisa, eu esqueci meu cartão no caixa eletrônico, não sei se o tanto que eu tava bem. Aí a gente saiu, subiu de novo na cátedra de medicina legal pra retirar, porque fica as livretas lá pro chefe, ele tem que assinar todas. Só ele pode assinar e carimbar a sua nota. Aí você tem que esperar um tempo até ele assinar todas e depois você volta lá e busca. Aí eu peguei a livreta, como eu sabia que eu ia ter tirado um 4, né, porque eu tinha que passar pra repescagem. Aí eu peguei a livreta, eu tava com amba, aquele uniforme cirúrgico, né, que a gente usa, e pus assim no bolso daqui. E desci. Aí a gente ficou lá na porta da faculdade, a gente tava tentando tirar foto, porque a Ivy fazia as plaquinhas das quantas matérias faltavam, né. Então quando a gente chegou na contagem regressiva de 10, ela fazia as plaquinhas com a foto 10, 9, 8, e a gente foi tirando cada vez que a gente aprovava uma matéria. E aí a gente tava tirando, que faltava uma, né? E o professor passou, esse que me tomou depois. Aí ele, tudo bem, você pegou sua livreta? Eu falei, peguei, obrigada. Eu tava assim, visivelmente, tipo. Aí ele disse, quer que eu tire a foto pra você? Não sei o que. Ele foi, tirou a nossa foto e saiu. Aí a Ivy, me empresta aqui sua livreta. Deixa eu ver um negócio. Aí ela pegou. Quando a gente abriu a livreta, ele tinha me colocado 10. Tipo, eu não tava acreditando. Tipo, ele simplesmente ignorou que eu tinha ido pra uma repescagem e me colocou um 10. Foi tipo, cara, e a hora que eu vi, ele já tinha atravessado a rua. Tipo, eu queria agradecer com mais emoção, sabe? Porque eu tava, tipo... Ai, eu fiquei tão triste, porque nunca mais eu vi ele. E eu queria ter agradecido com mais paixão, assim, por ele ter me aprovado e tal, e ter me colocado um 10. Foi muito emocionante. Aí, 2 dias depois, a gente teve 2 dias pra preparar o torrino, que tinha 6 meses que a gente tinha estudado. E aí, nada, sempre quem tá se formando, né, eles perguntam, no dia de tomar o final, os professores perguntam, tem alguém que é a última matéria? Aí você levanta a mão e eles te chamam primeiro, porque sabe que tá cheio de família lá fora pra, né,
tirar. Até porque essas pessoas, igual eu te falei, quem tá se formando, eles tomam coisas mais básicas, mais rápidas, pra tipo, aprovou, tchau. Aí me chamou, acho que aí, ou chamou aí primeiro, não lembro, aí beleza, a gente aprovou, foi lindo, a gente saiu, minha mãe tava lá fora, e aí tava todos nossos amigos, tira tinta, que o que eles fazem aqui, né, quando você passa no vestibular, lá faz nesse momento, quando você faz a sua última prova, que é a prova 37 do curso. Aí fica todos os amigos lá fora, os familiares, tem uva faixa, tinta, ovo, farinha, é tudo que vocês imaginarem. Aí a gente vai pra praça lá da faculdade, tira tudo em cima de você. Ai, é linda, aí você põe suas mãozinhas lá na... essas fotos tem todas no Insta, tá, gente? Que vocês insistem em não ir lá ver. Você coloca as suas mãos na parede da faculdade, né? De tinta e tal. É bem legal. Tipo, nossa, é uma sensação assim... Não sei explicar. Ainda mais do ano, que depois dos últimos anos que a gente veio, de ter feito quarto, quinto e sexta, assim, 2 anos, foi pesadíssimo, mas é uma sensação que só vivendo, assim, pra você saber. Aí a gente terminou em dezembro, esse último final, e eu em janeiro, acho que em janeiro eu já comecei o internato. Que aí depois eu falo disso no outro vídeo. Eu nem sei se vale a pena fazer o vídeo no internato, porque na verdade, tipo... Mas eu posso dar umas dicas de outras coisas que vocês podem fazer que eu não fiz e que eu me arrependi depois pra poder melhorar o internato, tá bom? Eu acho que eu falei, assim... O mais importante, eu não fiz nem colinha, nem nada, porque... Não dá pra eu falar todas as matérias onde eu cursei, porque ia ser uma loucura, o vídeo ia ter 500 horas. Mas é isso, eu vou pensar aqui que eu posso... Vou organizar bem o vídeo do internato pra ficar bem... ficar útil, né? Não ficar só eu aqui contando a minha vida, tá bom? Um beijo.